todos, sejam bem-vindos a mais um programa Lives para a Vida. E hoje o nosso tema é o papel do coordenador pedagógico muito além da sala dos professores. Trouxemos uma convidada toda especial que já já vocês vão conhecer. E hoje nós vamos conversar com a professora Daniela Tavares. Seja bem-vinda, Daniela. Boa noite. Boa noite, Jeane. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês para falar dessa pauta tão importante, da área da educação, que é a área que eu amo, é a área que me faz ser a profissional que sou. Perfeito. Professora, fala para o nosso público que está nos vendo em casa. Quem é a professora Daniela Tavares? Vamos lá. Boa noite, gente. Boa noite, ouvintes aí, quem está ligadinho na live, aqui da Uninter. Eu sou Daniela Tavares. Trabalho, estou como coordenadora pedagógica atualmente no segmento do ensino fundamental, anos finais e do ensino médio. Sou graduada em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tenho pós-graduação em psicopedagogia clínica, institucional, mas me enveredei mesmo pela sala de aula, pelo ensino da língua portuguesa, da redação, das literaturas, e agora estou aí contribuindo, na coordenação pedagógica. Gente, estamos de volta. Tivemos aqui um probleminha técnico, mas já foi solucionado. Agradeço a você a sua paciência, peço desculpas, mas estamos aqui de volta para trazer para você essa entrevista maravilhosa com a nossa convidada, a professora Daniela Tavares, que estava falando conosco aqui acerca da função de coordenador pedagógico. E eu queria perguntar para ela, acredito que tivemos aí um pequeno corte, mas, Dani, por favor, me fala qual é o papel do coordenador pedagógico na escola. Bom, Giane, o papel do coordenador é ser facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Ele está ali somando, apoiando a equipe de professores, mas também cobrando, é uma função do coordenador, e também apoiando ali os estudantes, nesse próprio processo de ensino. Então, mantendo o ambiente da escola mais propício para o estudo, mais colaborativo também entre a equipe. Perfeito. E os desafios que você mais se depara nessa área? Acho que, indiscutivelmente, é o número de tarefas ao mesmo tempo que aparece para o coordenador. Muitos têm a impressão de que o coordenador passa o dia lá sentado na sua sala, às vezes tomando um cafezinho, só mexendo no sistema, mas assim, a verdade é que quando a gente coloca os pés na escola, já inúmeras situações aparecem para serem resolvidas. Então, esse número de atividades, de tarefas, que aparecem no dia a dia, ele é um pouco desafiador. Então, desde lidar com a equipe, que é o que está, digamos que no roteiro, ali no seu cronograma diário, mas com as situações pontuais e diversas que aparecem no dia a dia. Tá, lidar com a equipe é lidar com os seus professores lá da sua escola. Mas e aí, você também tem contato com alunos, com a família? Como é que funciona essa parte, essa interação? Tem, O coordenador, eu costumo colocar que ele faz esse elo, de 4 vértices aí, que é a equipe de professores, que são os alunos, que a gente tem que fazer esse acolhimento e dar esse direcionamento também. Atender as famílias também é muito presente, essa participação, essa comunicação aberta, direta da coordenação com as famílias é importante, e também atender aí a expectativa da gestão. Então, a gente vive ali atendendo, digamos, a 4 expectativas, diferentes, o que gera um estresse, digamos assim, por querer alcançar, atingir essas expectativas. Às vezes causa certa frustração, mas a gente sai contornando para que torne, ser bom no coletivo, ser bom mas ser para todos. Entendi. Imagino que você, durante o dia, ouve muita gente, né? Uhum. Como é que funciona essa escuta ativa? A escuta, ela demanda, acho que 50% ali do coordenador. Eu que trabalho, principalmente com o público jovem, adolescente, então eles fazem também muito disso. Cada um traz suas necessidades, sejam pedagógicas ou até não. O coordenador, o professor, ele acaba sendo também um pouco ali psicólogo, um pouco mãe, um pouco pai. Então a gente tem que fazer essa escuta profissional, e aí eu volto de novo para os professores, entender as necessidades ali da equipe, ouvir suas sugestões, suas ideias, e aí somar tudo, fazer um equilíbrio ali, ver o que vai ser melhor no coletivo, porque a coordenação pensa no todo. Às vezes o que é enxergado por um professor, por exemplo, para que se adeque a uma turma, para outra já não vai se adequar, então a gente faz esse equilíbrio aí. E aí também a demanda dos estudantes. Então, essa escuta, ativa, ela tem que ser acolhedora, ela tem que ser aberta, e ela demanda também muito da coordenação, o ato de ouvir. Mas é ouvindo que a gente vai ali identificar
onde deve ser mexido, né? Onde deve ser melhorado. Entendi. Professora, com relação à sua equipe de professores, como é que você faz para promover entre eles uma formação continuada, para que eles estejam sempre aprendendo? Uhum. A área da educação, ela vem sofrendo mudanças, né? Como todas assim, mas por nós lidarmos com a formação cidadã, né? A estruturar um pensamento crítico ali, faz parte mesmo da nossa função profissional, então a gente tem que estar também atualizando os nossos professores, né? Alguns são formados há menos tempo, outros há mais tempos, então que passaram pela academia, pela graduação, pela universidade. Então as formações elas são retiradas, digamos assim, da nossa própria realidade ali, do contexto em que a gente vive. Então está necessitando falar mais sobre determinado assunto, trazer um conhecimento melhor para a nossa equipe, né? Uma pauta ali relevante, a gente ver com eles ali dentro da necessidade da equipe e aí convida também pessoas para colaborar conosco nas formações pedagógicas. Perfeito. E por falar em formação pedagógica, aqui na Uninter você tem formação pedagógica, você tem licenciatura, tem bacharelado, tem uma infinidade de cursos voltados para a área da educação. Então, se você gosta dessa área, chama a nossa equipe lá na Bio e conversa com a gente. Nós temos também o teste vocacional, se você ainda tem dúvida naquilo que você vai fazer. E deixa eu te falar da surpresa que eu falei aqui no comecinho dessa entrevista. Você que vai fazer o Enem e está se preparando, a Uninter vai dar para você o curso preparatório totalmente gratuito. É isso mesmo. Chama a nossa equipe, diz: olha, eu estava lá assistindo a live com a Jeane, a professora Daniela, e ela falou de um preparatório gratuito para o Enem. Então, chama a nossa equipe e você vai ter acesso à melhor plataforma de ensino digital do país. É a mesma plataforma que os nossos alunos aqui universitários estudam. E aí você vai ter a experiência de conhecer. Então, chama a gente lá para ter essa experiência para você. Fica a dica, hein? Vamos aqui continuar com a professora Daniela e eu queria saber dela, na sua opinião, professora, o coordenador é um líder pedagógico? Partindo do princípio, né, que coordenar é igual a orientar, né, a passar, a repassar ali um pensamento, uma filosofia, no caso do coordenador, a filosofia da escola em que ele atua. Então, é sim, né, é esse líder pedagógico. Cabe a ele orientar, motivar também, dar o exemplo. A gente costuma também passar muito isso, né, na área da educação, a questão do exemplo. Então, considero sim, né, a liderança ali pedagógica na pessoa do coordenador, na figura do coordenador. E como é que você lida, professora, com as constantes mudanças que estamos vendo aí nas áreas acadêmicas? O professor, ele deve ser um eterno aprendiz, né? Aquele que ensina, ele requer também a sabedoria de querer sempre aprender. Não é porque, por exemplo, sou formada na área de letras e aí vou me engrandecer e achar que sei tudo sobre ela, né? Então, a gente está sempre se atualizando, participando de formações, né? Essas formações mesmo colocadas dentro do ambiente que a gente trabalha ou buscando hoje no meio digital, até mesmo esse nosso bate-papo aqui, não deixa de ser uma formação, né? Porque leva a realidade dessa função aí tão fundamental no ambiente escolar. Mas participar de formações, de congressos, a gente tem aí há uns 3 anos, acho que a realização, né, de um dos maiores congressos do Norte e Nordeste, que é a Expo Educ. Então vai estar novamente esse ano e eu costumo participar desses eventos justamente o quê? Para conhecer outras realidades, né, para saber que aquilo que de repente eu enfrento ali no meu contexto escolar também se passa em outras situações. Então isso nos faz ver outros exemplos, o que nos motiva também e o que às vezes nos acalenta, né? E entender, perceber que não é uma problemática pontual. Digamos assim, não é uma falha minha enquanto coordenação, não é uma falha da minha escola enquanto direcionamento, mas é uma realidade nova aí, que a gente está enfrentando, né, socialmente. Legal. E como é que o coordenador pedagógico pode, professora, influenciar no resultado dos alunos? Que a gente fica imaginando que o resultado deles depende do professor. Tem uma participação da coordenação pedagógica nesses resultados? Precisa, né? A coordenação ela precisa se fazer presente para identificar aí onde não houve o sucesso do aluno. Hoje nosso sistema, e quando eu falo de sistema é a nível Brasil mesmo, né? Nós usamos o sistema de nota. A maioria das escolas trabalham aí com esse sistema de nota. Então, o aluno ele é avaliado diante daquela nota que ele tira na prova. Então, uma das formas de o coordenador identificar somar, né, nesse resultado do aluno é identificar aí, talvez, em que áreas ele não foi tão bem.
Então, é chamá-lo mesmo na sala da coordenação, né? Pontuar ali, olha, nessas áreas de conhecimento você não está tão bem, o que é que aconteceu? Então, identificar ali as fragilidades pedagógicas do estudante e aí juntar estratégias de como ele pode melhorar nisso daí. E aí, com quem a coordenação conta, novamente, é o contato com a família. Né? A gente precisa fazer essa rede de apoio para o aluno também em casa. Às vezes acha que o estudante só estuda na escola, só deve estudar na escola, mas não, né? Ele tem que dar essa continuidade em casa também. Então, contacta com a família para fazer uma rotina de estudos, por exemplo, e acompanhar esse jovem, essa criança em casa também. Identifica ali o problema e já lança uma estratégia de como solucionar, de como melhorar. A falta de Fazendo. rotina pode ser bem nociva, né, para o estudante. Sim, né? E hoje a gente lida com a questão, por exemplo, de redes sociais, né? Eles têm muita inteligência, eles têm muita criatividade, muita curiosidade, mas pouco utiliza a rede para estudar de fato, né? Às vezes passam ali horas olhando qualquer rede social com qualquer outro assunto, menos algo que traga assim para o conhecimento, né? Eu costumo dizer, informação vocês têm muitas, mas o conhecimento é pouco. Para chegar ao conhecimento é preciso uma profundeza maior. A informação ela é superficial, ela é rasa, né? A gente, por exemplo, pode ver vários vídeos ali em 1 hora, mas o que é que aquilo vai ficar mesmo em você? Então, para que o conhecimento ele fique de fato enraizado, digamos assim, no cérebro, né, do estudante, ele precisa ser praticado. Eu costumo também colocar para os meninos é como a atividade física, né? Ninguém vai ter um corpo lá sarado, musculoso, se não trabalhar o músculo. Então, com o cérebro é da mesma forma. Precisa ser ali massificado, precisa ser trabalhado na escola e em casa também. Então, a rotina de estudos ela é primordial para se ter um sucesso. Verdade, existe uma diferença bem grande entre aluno e estudante, né, professora? É, existe, existe sim. Perfeito. Professora, quais são as ferramentas digitais e pedagógicas que você recomenda, que você utiliza no seu dia a dia para facilitar o seu trabalho? Uhum. Hoje a gente tem, né, assim, a oportunidade de várias plataformas, por exemplo, seja no nosso sistema de ensino didático, assim, de livros, né, que a gente chama os material didático lá da escola. Então, temos as plataformas digitais, temos sites também, temos orientações por videoaula. Então, há uma gama mesmo de facilidades para o professor da atualidade. Agora, claro que ele precisa saber manusear isso. Às vezes, ter a ferramenta em mãos e não fazer uso dela ou não saber fazer acaba não servindo de muita coisa, né? Mas a gente há os próprios sistemas, né, que existem dentro, acho que é da realidade de quase todas as instituições. Então, é um sistema que entra em contato com a família, né, que mostra a agenda do aluno, que mostra notas, valida a frequência desse estudante também na escola. Então, a gente tem hoje uma assessoria bacana nesse quesito aí, informatizado, né? Entendi. Você poderia compartilhar? Olha só, antes de fazer essa pergunta, tem um recado aqui chegando. Débora, um abraço, Débora. Obrigado pela audiência. Diz que está amando o podcast que vai entrar na área pedagógica. Que Ah, bacana, olha bacana. aí. Seja bem-vinda, Débora. Venha com bastante disposição, bastante coragem, né? E amor também. Acredito muito no afeto na área da educação. É necessário. Verdade, a educação transforma, minha gente. Verdade. Há quem não valorize professor, mas os professores são a base do conhecimento de cada um de nós, É né? verdade. Ai de nós se não fossem os professores da nossa vida, né? Aí tem muitos que deixaram marcas e marcas muito boas. Então, é uma área bela. Seja muito bem-vinda. Vem para a Uninter, Uhum. viu? Professora, você tem uma experiência que você pudesse compartilhar conosco, um exemplo de intervenção pedagógica bem-sucedida? Na prática mesmo, vamos lá. Identificando, né, ali a fragilidade do nosso aluno mediante notas, né? Um prejuízo ali não foi muito bacana, então a gente vai oferecer algumas ferramentas, seja o que a gente chama da aula de reforço, né? Vamos ali então chamar de novo esse aluno para a sala de aula, vamos formar grupos de mentoria também. É, aquele aluno que ele se destaca na área de conhecimento, fulano ele é bacana em linguagens, o outro aqui ele é melhor na área das ciências da natureza. Então a gente forma grupos de monitoria, porque jovem gosta de estar com jovem, né? Então até nisso a gente percebe que quando eles estão ensinando a eles mesmos, eles interagem mais, se sentem talvez mais à vontade para tirar dúvida, porque é o colega quem está ali. Então a gente forma esses grupos de mentoria na escola, né? Sempre ali contemplando aquele que se saiu melhor numa área para assim ajudar os outros colegas. São práticas bacanas. Também trabalhar, né, com projetos dentro da escola, com temas norteadores assim, é também uma outra
indicação boa que, a partir de um tema lá, a gente consegue trazer várias áreas do conhecimento. Aulas de campo, eu gosto muito das aulas fora da sala de aula, né? Eu acredito muito na experiência do que se vive ali, ele fica muito mais guardado. Eu acho que o conhecimento ele fixa mais do que muitas vezes é somente falado. Então, a aula expositiva, claro, ela é maravilhosa, mas o jovem, principalmente, ele não vai ficar atento ali 50, 100 minutos, que é o tempo que dura 2 horas aulas, por exemplo. E a criança também, né? A realidade, falando também do público infantil. Mas quando você leva eles para fora do ambiente escolar, para fora das 4 paredes, e é uma aula de campo que é bacana, que eles vão ver ao vivo ou sentir aquilo que só vê no livro, né, nas páginas do livro, eu acredito que essa tem um significado muito maior nessas aulas. Então, é uma estratégia boa também e que eu sempre me arrisco a fazer. E eu já ia te perguntar se um Uhum. coordenador pedagógico pode ser um agente de inovação. Você acabou É, de mencionar aí vários exemplos. gosto Bacana, demais, né? demais disso daí, das aulas campo. Professora, me diz uma coisa, como é que você consegue manter uma boa relação com a sua equipe de professores sem perder a autoridade, né? Porque tem aquela Uhum. questão, é o chefe, É. mas tem aquela relação bacana, mas se manter na sua posição de coordenação, Uhum. exigir quando é necessário. Como é que você faz essa... É. Também, assim, é um trabalho diário, né? E primeiro de respeito. Eu saí atualmente, onde estou como coordenadora, eu saí da equipe de professores, né? E isso pode ter dois lados, pode ter o positivo, então vou estar coordenando, né, uma turma que eu já conheço, que já trabalhei junto, e também pode ter um outro lado, né, às vezes de um colega não concordar, de repente eu estou aqui há mais tempo, eu tenho muito mais experiência, e aí, né, vim uma pessoa mais jovem, seja em idade ou em tempo de empresa. Mas, assim, eu sempre preguei pela cordialidade e pelo respeito, né? Não é porque agora estou numa função de coordenação que eu deixei ali de dar o amparo, de dar o apoio à equipe de professores, até porque eu saí dela. E eu acho isso bem bacana, porque a gente conhece as dores, digamos assim, da sala de aula também, as dores dos professores, né? As exigências que são feitas. O coordenador, às vezes, ele é visto como que somente a visão da gestão, e não é. Ele tem que manter esse ponto de equilíbrio, né? Ele tem que representar a gestão, sim, a filosofia da escola, mas ele tem que ser esse apoio seguro para a equipe de professores. Então, manter a cordialidade, manter o respeito, eu sempre achei um ponto, assim, crucial, né? Para que a gente mantivesse uma equipe harmoniosa. Acho que o ambiente de trabalho saudável, principalmente na área da educação, que não é uma área fácil, né? Eu sei que existem outras também bem difíceis, mas a nossa ela é bem peculiar porque ela lida formando pessoas e pessoas que vêm com diversas culturas diferentes, culturas familiares, né? Crenças diferentes, comportamentos, enfim. Então a gente absorve muito do que a gente lida aí com essa turma, né? Com os alunos, com a criançada, com adolescentes. O professor ele também acaba sendo formado no dia a dia. E aí o coordenador, ele absorve, digamos, o do aluno, o da família, do professor também. Mas procura manter a cordialidade e o respeito, né? Eu acho que isso é muito bacana e graças a Deus trabalho numa equipe que é colaborativa e harmoniosa. Isso faz muito bem. Faz Uhum. mesmo muita diferença, até porque a carga horária é muito longa, né, Dani? São É. muitas horas na sala de aula, na escola, né? Praticamente a pessoa vai morar na escola, vai em casa só dormir. É um pouco disso aí mesmo, é um pouco disso. Se o ambiente não for gostoso e agradável, vai ficar difícil, né? Exatamente, né? Se a gente não fizer, de fato, o nosso trabalho, a nossa segunda casa, né? Vai ficar difícil de gerir os conflitos, as situações que vão existir, porque precisam existir, né? Até o nome é trabalho, já está dizendo. É. Mas, graças a Deus, eu acho que está ocorrendo bem, né? Com respeito, com as diferenças que elas também existem, precisam existir, faz parte, mas não há uma chefia, né? Não gosto da palavra de chefia. Acho que liderar é bem diferente disso. E aí você precisa ter um autocontrole também. Você precisa dar uma freada nas suas emoções para que você consiga liderar, né? De forma sadia e não chefiar. Emoções. Agora eu pensei, na sua opinião, quais são as competências socioemocionais que o coordenador precisa ter para ter um dia agradável, para ter um trabalho bem fluido? O autocontrole, né? Em diversas situações, porque aparecem assim, é como eu coloquei no início, a gente põe os pés ali dentro da escola e não sabe o que vem. Então, desde um aluno que chega totalmente
angustiado com uma situação de casa e ele vai levar isso para a escola e ele vai procurar um amparo. E às vezes o amparo é ali a pessoa do coordenador, né? O professor que também sai de casa e não está bacana, mas ele precisa cumprir ali com 10, 12 aulas no dia, então a gente tem que estar, né, legal para dar força nisso daí. E aí a gente vive hoje numa realidade da questão da indisciplina, que talvez seja um percalço aí muito exigente para a gente que tenha mexido mesmo na parte das emoções. Então, manter a calma, né? Manter o equilíbrio das coisas, eu acho que é uma das competências que a gente precisa mais validar e se cuidar também. Você está ali enfrentando um público que às vezes não quer estudar, né? É natural. Às vezes a criança vai, o jovem vai, ele não quer estudar, ele quer encontrar os colegas, ele quer brincar. Eu digo que aluno gosta da escola, ele não gosta de estudar, mas ele gosta da escola, né? Você vê que se tiver uma oportunidade de às vezes terminar a atividade mais cedo, mas eles ficam por ali no pátio, brincando, né? Se interagindo ali, faz bem, faz parte isso daí. Então manter um autocontrole eu acho bacana, né, para a gente conseguir fluir, para que o nosso dia seja o mais leve possível e também fazer o dos outros. Entendi. Aí você falou de diferentes situações, incluindo os alunos e os professores. Como é que você faz para tratar todo mundo assim com uma certa equidade, para nivelar, para não ser mais para um e outros não? Tá entendendo como é que Ah, eu quero falar? é, vamos lá. Às vezes o coordenador ele passa por essa sensação, né? De um dos lados ver que você agora só está olhando o lado do aluno. Eu não acredito que você não vai fazer nada com isso, né? Então a gente fica numa linha tênue mesmo ali, para que ambos os lados sintam-se respeitados, né? Sintam-se confortáveis para continuar. Eu preciso que os professores sigam seu trabalho, né, com tranquilidade, com leveza, e eu preciso também que o meu aluno se sinta de novo inserido ali. Então, às vezes, manter esse equilíbrio assim sobra mesmo para a coordenação, né? Há situações, por exemplo, que somente o coordenador tem conhecimento, né? Que não precisa aí ir à sala de aula. E aí essas situações muitas vezes elas justificam um determinado comportamento, né? É uma necessidade ali da criança, na verdade. Mas aí que só cabe a nós o conhecimento. E aí eu tento passar de uma forma cuidadosa para os professores requererem ali uma atenção, né, com esse aluno. Mas às vezes eu sofro disso daí. Poxa, e não fez nada, né? E aí também o aluno, quando vem, né, cheio de suas razões, mas o professor não quis receber minha atividade. Por quê? Só porque eu passei 2 dias que eu faltei, não procurei saber. Então, são questões ali, conflitos do dia a dia mesmo da área da educação e que a gente tenta intermediar da melhor forma possível. É quase um julgamento. É, mas eu não ponho, né, essa palavra assim. Até quando recebo famílias, quando obrigada, Macedo, meu tio Macedo, lá de Serra de Martins, está lá Olha que acompanhando a gente. De Porto legal. Alegre, né? Ele agora está em Porto Alegre. Obrigada, tio, aí pela audiência. Macedo é o cara da área da hotelaria aqui de Natal. Que Então, bacana. Um abraço. Obrigado, viu, Macedo, por estar grande gerente aí da acompanhando. rede de hotelaria. Então, essa palavra julgamento, né, que você colocou, eu sempre gosto de colocar isso para meus alunos também, né? Quando a gente chama para conversar, só que não está havendo um julgamento, está vindo uma conciliação, né, um entendimento. É importante eu trazê-los para mim, para que a gente consiga fluir em paz. Que bacana, né? Esse compartilhamento que a professora Daniela fez hoje com a gente é bem interessante. Você que tinha aí algumas dúvidas relacionadas a essa área de atuação, hoje você pode ter um pouquinho dessa informação aí para te ajudar a tirar essas dúvidas. E para a gente concluir aqui, professora, eu queria lhe perguntar qual é o conselho que você pode deixar para quem deseja atuar nessa área agora, em breve, no futuro? Algo que você poderia dizer, se alguém tivesse me dito assim, eu teria feito diferente, se alguém tivesse me Uhum, orientado. Conselho de ouro, professora uhum. Daniela, para os futuros É. coordenadores pedagógicos. Acho que quando a gente é apaixonado assim pelo que faz, pela área da educação, que ela tem a sua beleza, porque ela é fundamental, né? Uma sociedade sem os pilares da educação, ela não se formaria. Como você colocou, não existiriam profissões aí, outras formações, se o professor não estivesse ali no início. E aí, como coordenador, eu falo que é preciso ter muita disponibilidade, porque exige muito isso da gente, né? Exige muitas vezes um atendimento fora do horário, uma necessidade mesmo ali de uma família, da própria escola, né? Uma disponibilidade de tempo, uma disponibilidade de paciência também.
é primordial. E aí a gente também ter o que é fundamental também no papel da coordenação é a empatia, de colocar-se no lugar do outro, porque a gente vai lidar com conflitos diferentes, né? A gente vai conhecer um pouco da casa daquele estudante, a gente vai conhecer muito da vida do estudante, a gente vai entender e acolher o professor e a gente vai entender também e acolher ali a visão da gestão, porque quer que aconteça tudo na escola. Então, ter essa empatia, ter uma resiliência também. A função de coordenação, ela muitas vezes é solitária, né? Ela às vezes é solitária. Às vezes lá a equipe acha, não, agora o coordenador está pensando só na escola, não está pensando na gente. Tá? O coordenador agora só está pensando no aluno. Então, ela acaba também sendo um pouco solitária. Há momentos que você desponta, agora só estou eu mesmo com o meu pensamento, com o que a equipe colocou, com o que eu ouvi ali do outro lado também, e vou precisar tomar uma decisão, né? E aí esse apoio da gestão ele é fundamental nas decisões, né? É o grupo que gerencia mesmo, é fundamental também. Então, a gente ter disposição, ter esse jogo de empatia é importante, ter essa resiliência consigo mesmo, né? Não se cobrar tanto. Eu me cobro bastante porque eu gosto de ver as coisas acontecerem, eu tenho uma dedicação para isso também. E coragem. Acho que lidar com a educação é coragem mesmo. Posso imaginar. Chegou uma pergunta, professora. Pergunta final. A Débora está perguntando: caso a professora falte, a coordenação pode ministrar a aula? Débora, poder pode, né? Mas assim, dependendo do motivo da falta dessa professora, se foi algo, né, uma necessidade pessoal no quesito de uma viagem para fazer uma outra programação que ela tinha em sua vida pessoal, o interessante é que ela já se contacte com a coordenação, né, diga da sua necessidade de ausência, mas direcione alguém da área para ministrar essa aula. Não fica interessante a escola quando a coordenação não está solta nela, né? A gente está atento ao todo ali, cada professor ministrando a sua aula em sua sala e a coordenação solta para as diversas necessidades que aparecem. Então, quando há mesmo a falta de alguém, e aí por um motivo de imprevisto, né, de doença, de não acordar bem, realmente há um desfalque. A coordenação ela vai poder ministrar porque ela não vai deixar o aluno sem aula, mas ela vai ficar com o seu setor ali, com a sua função nesse desfalque. Que aí a coordenação pode cobrir o professor, mas o professor não vai cobrir lá a função do coordenador naquele dia. Isso não tem a ver com a área de atuação do professor? Por exemplo, você é formado em letras, né? Sim. Aí digamos que o professor de matemática faltou, já ali corroborando com a pergunta da Débora. Hum. Aí você não teria como dar essa aula de matemática, ou teria? Não Não teria, não teria, né? teria. Não sairia conforme, né, o planejamento ali do professor. Eu, às vezes acontece, né? A gente realmente amanhece e não está bem, enfim, tem uma situação de trânsito, de carro, e a coordenação ela tem que ir. E aí trazer uma nova estratégia, né? Trazer ali uma aula, uma reflexão, mas não deixar aquela turma ali desassistida. Perfeito. Muito obrigado, Dani, por esses esclarecimentos. Olha só, estou iniciando o trabalho de coordenação pedagógica. Quais as dicas que você poderia me dar para o sucesso? Anderson Silva de Macaíba. Anderson, boa noite. Anderson, eu te indico nessa parte de acolher a equipe de professores. Acho que quando temos a equipe ali como amiga nossa, o trabalho colaborativo será mais fácil, né? As divergências vão acontecer, é natural, você vai precisar atender demandas, né, de gestão, como eu disse, há famílias que vão querer mandar um pouco na escola e querer que ela funcione conforme o pensamento seu, mas é você ouvir a sua equipe de professores, contar com uma gestão também que contribua, né, na formação ali, porque é um trabalho solitário, Anderson, viu? É um trabalho solitário, mas se você é apaixonado pelo que você faz, a gente colhe frutos maravilhosos. Acho que o que mais me encanta é daqui a alguns anos, que como acontece já, hoje eu já tenho alunos aqui na educação infantil, por exemplo, da escola onde eu trabalho, que são filhos de meus alunos, né? Então, retornam à escola e é muito bom. O professor não deixa de ser professor nunca, né? Ele sempre recebe esse nome, assim. Então, às vezes, uma vez eu estava em João Pessoa com a família, dentro de um shopping, e um gritou, professora, de longe me viu, né? Então, a gente está numa praia, em qualquer lugar que seja, você vai ser sempre professor. Então, coragem, Anderson, né? Planeje-se, trazer esse planejamento até mesmo de sua vida pessoal, porque senão a gente acaba misturando e o nosso tempo para a vida pessoal sendo até defasado, porque o tanto que a gente se dedica, porque de fato a função exige, né? Mas conte aí com a equipe colaborativa que tende a dar certo.
Que bacana. Gente, foi muito bom vocês interagirem, perguntarem. Um prazer ter vocês aqui assistindo essa live. Professora Daniela, foi uma honra você aqui hoje. Eu que agradeço. Tivemos um problema técnico aqui no começo, mas deu certo. No final das contas, deu tudo certo. E você contribuiu muito. E foi muito bom ter você aqui. Hum, Sinta-se à vontade para nos visitar outras vezes e trazer suas contribuições. Tá bom, Jana, eu agradeço, né, pelo convite. Foi algo novo que fiz, assim, a gente se vê enquanto professores, não sou habituada a falar, até para salas ou reuniões lotadas, mas foi uma experiência nova aqui, mas espero que tenha dado tudo certo. Que bom, Foi um prazer. certamente deu. Gente, sigam nossas redes sociais, sigam nosso Instagram, nosso YouTube, ative o sininho das notificações e fique atento aos conteúdos que vêm por aí. E lembre-se, amanhã é o último dia para você fazer sua inscrição para o Enem e a Uninter está dando para você gratuitamente o curso preparatório para o Enem para você sair na frente e quem sabe amanhã você estar aqui com a bolsa integral estudando e fazendo a melhor universidade do país. Então, vem para a Uninter Zona Norte, vem ser feliz aqui.